Bom, pessoal, estou gravando aqui, então vamos lá. Eu estou com a tela inicial do InDesign aberto. Como eu falei para vocês, ele é ideal para trabalhar com diagramação, né? A gente também chama de editoração. E eu posso estar criando um arquivo, aqui eu tenho para web, para dispositivos móveis, e tenho também para folha, caso eu queira criar uma opção para impressão. Eu vou abrir aqui o programa de Zoom para ficar mais fácil para vocês verem aí. Com isso eu posso dar um zoom melhor aqui. Então eu vou começar criando, e aqui eu vou escolher. Pode ver que a tela é basicamente igual, Illustrator, Photoshop. Eu vou começar criando aqui como se eu fosse fazer para impressão mesmo, usando o print que é para impressão. Vou escolher aqui o tamanho A4. Aqui do lado, eu vou colocar no título, vou colocar, por exemplo, como se fosse uma matéria de revista. Eu não vou fazer todos os detalhes. A ideia vai ser eu colocar imagem e texto. Isso a gente vai estar trabalhando melhor depois. Por enquanto, imagem e texto. Certo? Aqui já está o tamanho, está em paicas, mas eu posso usar aqui pixels, posso usar milímetros. Geralmente, uma folha em A4, qual é a unidade de medida que vocês geralmente trabalham? Uma folha A4. Centímetros? Beleza? Aí vai de gosto. Eu prefiro trabalhar com milímetros. Tem gente que prefere centímetros, não tem problema. Eu geralmente eu faço a seguinte divisão. Folhas menores, que vai dar poucos centímetros, eu trabalho com milímetro. Fica melhor, principalmente quando você vai fazer uma margem específica, uma posição. Folhas maiores, geralmente A3, A2, etc. Aí, talvez compensa trabalhar com centímetros. Ok? Mas, para mim, ok? Bom, na sequência aqui, ele tem essa opção aqui, ó, que não tinha antes, que é o Facing Pages. Facing Pages. O que isso aqui faz? Isso aqui ele vai entender que a folha que você está criando, ela vai ser, por exemplo, o lado esquerdo, e a próxima que você criar vai ser o lado direito. Tipo livro, revista, jornal. Entendeu? Ou se você quer fazer algo único, você desmarca e não vai ter dessa de esquerda a direita. Vai ser tudo uma folha embaixo da outra. Tá? Como eu vou fazer, acho que 2 folhas, eu vou deixar o Facing Page desabilitado. Tá? Que é o padrão. Não vou mexer em margens, mas eu vou mexer nessa opção de colunas. Aqui a gente tem essa opção que é bastante interessante. Ele vem por padrão uma coluna, que é uma margem normal. Mas se eu quiser já criar divisões, eu vou criar em 4 divisões aqui, 4 colunas. O espaçamento vem por padrão 4,2 milímetros. Eu posso mudar, não vou mudar. Vou deixar a folha deitada. Vou deixar a folha deitada, tá? Poderia deixar a folha em pé também. Acho que eu vou deixar em pé para eu não precisar pegar imagens tão grandes. Em pé a imagem pode ser menor, tá? Eu poderia fazer deitado, caso fosse um catálogo deitado, uma revista diferente, sei lá. Então, 4 colunas, folha em pé, Facing Page desabilitado. Vou clicar no Create, para criar. E ali ele criou para mim já com as colunas. Beleza? Só lembrando que o InDesign é a mesma coisa do Illustrator. Quando você abre pela primeira vez, várias coisas vêm desabilitadas, né? Esse daqui, depois que eu reinstalei, ele não foi aberto ainda. Primeira vez que eu estou abrindo ele aqui. Então, por isso que ele não tem a abinha aqui em cima. Se eu vir em Windows, eu posso habilitar o Ctrl, igualzinho no Illustrator. Não vem também quando você abre pela primeira vez. Então, a janela, controle. Ele abre aqui, ó, a aba de controle, que é muito importante. Tá? Deixa eu só ver sobre as ferramentas, se tem a opção de ferramentas avançadas aqui. Não, é só tools mesmo, só ferramentas. Deixa eu ver aqui, propriedades já está aqui do lado. Então é isso mesmo, só habilitar o controle. Bom, na sequência, eu quero trabalhar com 2 folhas. Eu não quis criar lá para mostrar para vocês como eu crio aqui. Mais uma folha. Como eu não estou clicado em nada específico, ele abre as propriedades do documento. Ou quando eu clico fora, propriedades do documento. E aqui ele fala o tamanho, ele fala o número de páginas, se está em pé, deitado, etc. Posso mudar isso aqui. Eu vou vir aqui, ó, no número de páginas. Se eu colocar aqui, ó, aqui está 1, né? Se eu colocar aqui 2 e apertar o Enter,
ele automaticamente vai criar uma nova aqui. Só tem um detalhe. Por que ele não colocou aqui do lado? Porque ele entende que a primeira seria uma folha de capa. Então, por isso que ele deixa isolado. Se eu desmarcar o Facing Pages, pode ver que ele não joga para o lado, ele joga exatamente embaixo. Vou habilitar o Facing Pages e eu vou colocar uma folha a mais aqui, ó. Vou colocar 3 folhas agora. Com 3, eu consigo fazer o esquema que eu queria fazer aqui embaixo, uma do lado da outra. Eu posso ignorar essa daqui depois. Entenderam? Tá? Em relação a atalhos, é tudo igual. Espaço, eu movo a tela. Alt, mexo no screw. Tá? Dá para usar vários outros atalhos. Ok? O Ctrl 0, só que tem que ser o 0 alfa, aquele de cima, não o 0 numérico. Você dá o foco na página que está clicada. Mas como que eu sei que página que está clicada? Aqui do lado de Properties eu tenho a opção das páginas. Eu estou clicada nessa. Eu posso clicar na página que eu quero e dar Ctrl 0. E aí ele vai dar o foco lá naquela página. Porém, uma dica melhor é você dar 2 cliques. Você vai especificamente para aquela página. Entendeu? Oi? Então, se você quiser trabalhar com o verso, você vai precisar de mais um documento. Você tem que colocar mais um documento. Tá? Mais uma folha. Até aqui, ele só pega um lado. Cada lado tem que ser uma nova folha. Tem como mudar a configuração para ele aceitar 2 aqui em cima. Tem como, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Prestem bastante atenção, porque essa parte de texto e imagem é diferente no Illustrator. E é diferente aqui. Para quem geralmente... Tem muita gente que vem para cá, para o InDesign, que veio de redator. A pessoa trabalhava como redator e aí veio para criar também. Geralmente esse pessoal está mais acostumado a trabalhar com texto. Aqui ele usa a mesma ideia do Photoshop e Illustrator para vocês não ser mais fácil. Ou seja, quando eu clico, eu não consigo digitar. Eu tenho que ter uma caixa de texto. Certo? Não tem caixa de texto? Não consigo. Legal até aí. Outro fato. Para colocar imagem, aí é diferente para vocês. Eu tenho que colocar dentro de um frame. O que é frame? É uma caixa onde eu posso abrigar objetos dentro. Como, por exemplo, imagens. Então, a imagem nunca vai ser só a imagem. Ela vai ser uma imagem que vai ficar abrigada dentro de um frame, dentro de um quadro. Tá? Eu vou fazer na prática, é muito mais fácil entender na prática do que falando. Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou criar a ideia de um wireframe e depois esse wireframe vai transformar na revista, por exemplo. Tá? Eu não vou ficar colocando título, nada dessas coisas. Vai ser só conteúdo bem simples. A ideia de você criar um wireframe facilita muito você transformar depois no resultado final, porque você planeja o resultado final. Vou mostrar aqui, ó. Eu vou fazer aqui, primeiro eu vou colocar os textos. Aqui eu tenho a ferramenta texto. E eu vou deixar criado as caixas de texto e depois eu trago os textos. Vamos supor que nessa primeira folha eu vou ter um título bem aqui, ó. Tudo dentro das margens, é claro. Eu quero respeitar as margens aqui. Eu venho aqui, ó, e desenho uma caixa de texto. Desenho uma caixa de texto. Volto na ferramenta seleção. Então, eu desenhei uma caixa de texto. Ok? Depois que eu desenhei essa caixa de texto, eu posso acabar de ajustar aqui. Vamos supor que aqui, até aqui vai ser o título. O que eu posso fazer? Em vez de eu ficar criando várias caixas de texto, eu vou duplicar, que é mais rápido. Estou com a ferramenta seleção. Tá? Aqui, ó, tem um detalhezinho para vocês. Isso daqui é muito chato. Por quê? Aqui é o contrário e ninguém sabe por que eles fizeram isso. A ferramenta seleção é a branca e a seleção direta é a preta. Eles inverteram. Tá? No Illustrator, a seleção é a preta e o branco é a seleção direta. Aqui é o contrário. Então, só toma cuidado com isso. Na dúvida, aperta o V. O V vai para a seleção e o A vai para a seleção direta. Mesmo atalho do Illustrator. Eu vou duplicar essa caixinha de texto aqui, seguro o Alt, clico nela e arrasto.
eu vou ajustar os tamanhos aqui, ó. Eu vou colocar o tamanho de 2 colunas, esse aqui. Vou deixar um espaçamento aqui, não estou calculando nem nada. Só lembrando que eu posso usar linhas guias para fazer um cálculo melhor, tá? Vou colocar aqui, ó, até mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui, o espaço vai ser até aqui o texto, ó. Até aqui. Já vou pegar essa daqui, ó, e já vou duplicar para cá, ó. Vou duplicar para cá, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Até agora, ó, tem o título, conteúdo, conteúdo, certo? Vou trazer para esse lado aqui. Vou segurar o Alt e vou trazer para cá, ó, exatamente para o mesmo lado. Aqui vai ficar um buraco, onde eu vou colocar uma imagem depois, passando de um lado para o outro. E desse lado aqui, eu vou duplicar outro texto, vou colocar mais ou menos aqui. Eu vou fazer outra cópia. Esse daqui vai ser um título, que eu vou encaixar ele bem aqui, ó. Um título pequenininho, tipo assim, ó. Um título aqui. Aqui o conteúdo vai vir até aqui. E aqui embaixo vai finalizar com um espaçamento aqui. Eu sei que não dá para ver nada praticamente. Se eu der um Ctrl A para selecionar tudo, dá para ver onde ficam as caixas. Mas eu sei que aqui, ó, não tem nada. Quando eu clico e arrasto, ele arrasta quando tem. Aqui não tem nada. E agora eu vou colocar as imagens no lugar. Esse carinha que tem um X é um frame. Esse que não tem um X é um retângulo. Retângulo é uma forma. Frame não é uma forma. Só lembrando que se eu clicar com o direito, ele tem frames de outros modelos. Eu vou pegar primeiro o retangular. E vou desenhar um frame aqui, ó. Olha só a diferença. Ele fica com X. Volto na seleção. E eu vou ajustar para aqui, ó. Eu sei que onde está o frame vai ser uma imagem. A imagem vai ser aqui. E ela vai passar para esse lado até aqui. Depois eu vou colocar uma imagem deitada aqui, por exemplo. Certo até aqui? Vai ficar um espaço aqui. Eu poderia depois colocar uma caixinha de texto aqui, alguma coisa assim do tipo. Vamos lá. Eu vou pegar esse frame e vou duplicar ele. Seguro o Alt, duplico aqui. Aqui posso ter outra imagem. E agora aqui, ó, nesse espaço que ficou vago aqui, eu vou colocar diferente. Eu vou pegar o frame elíptico. Vou colocar um mais ou menos aqui. E vou duplicar para ter outro mais ou menos aqui. É claro que eu vou ter que ajustar o tamanho primeiro. Eu vou apagar, que é mais fácil eu duplicar com o tamanho correto. E aqui vai ter 2 elípticos. Certo até aqui? Ou seja, só tenho o wireframe. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu dei um Ctrl A para selecionar tudo. Eu dei um Ctrl A para selecionar e apertei o W. O W ele exibe sem as linhas de grade. E aí dá para saber exatamente o que eu construí aqui. O único problema do W é que ele só mostra caixa. Então não dá para saber onde é a imagem e onde é texto. Já por aqui, dá para saber que é a imagem. Vou começar com o texto. Lorem Y, tranquilo para todo mundo? Todo mundo sabe o que é? Todo mundo já usou? Não? É o texto que já vem. É o texto que já vem, mas geralmente ele vem lá, tem um motivo. Vamos lá. Acho que vocês nunca usaram, então vou explicar rapidão. Não é difícil. Lorem Y, pessoal, ele é um texto gerado aleatoriamente, é uma mistura do latim com o inglês, e se você traduzir, não vai ter sentido nenhum. Porém, ele é importante porque ele não tem direito autoral. Tem muita gente que vai começar a diagramar, e para diagramar você precisa de texto para preencher. Principalmente quando o redator não te deu o texto ainda, e você precisa adiantar o visual. O que acontece? Tem muita gente que ia lá nos sites de notícias e copiava matérias do site de notícias e colocava. Só que depois, na hora dele substituir, ele esquecia pedaços. E aí é perigoso dar processo.
direito autoral, etc. Você não tem permissão para divulgar algo que a pessoa já está divulgando no site dele. Ele paga para manter o site dele no ar para divulgar aquilo lá. Ele pagou um redator para escrever aquela matéria. E aí você vai querer divulgar a matéria da pessoa? Né? Então, isso dá muita dor de cabeça. Para não acontecer esse problema, que existem o Lipsum, que nada mais é do que um site que gera texto. É o Lorem Ipsum. Aqui, eu posso gerar parágrafos, palavras, bytes e listas. Eu vou colocar aqui para gerar, por exemplo, 3 parágrafos. Eu posso deixar marcado que eu quero que comece os parágrafos sempre com Lorem Ipsum. Isso é muito bom porque você sabe que é um texto aleatório. Eu vou colocar para gerar e automaticamente ele gerou 3 parágrafos de tamanhos diferentes. O bom desses parágrafos é que ele tem vírgula, ponto na mesma linha, ele tem ponto final, maiúscula, então é um padrão bacana. E só serve para você colocar como texto feito. Por mais que não tenha direito autoral, ainda acontece muito mais do que vocês imaginam, de publicações acontecer com Lorem Ipsum, da pessoa esquecer. Isso já aconteceu em site, revista, jornal, tá? Até cardápio, eu já peguei algumas vezes com Lorem Ipsum, cardápio impresso. Tem que tomar cuidado, tá? Ele só está aqui para você usar e não colocar uma coisa que tem direito autoral. Porém, a gente é BR, então a gente não usa Lorem Ipsum. A gente usa o Mussum Ipsum. Sim, existe um Mussum Ipsum, o melhor Lorem Ipsum do mundo. Brasileiro tem tempo. E aqui embaixo, ele vai gerando para você o número de parágrafos que você quer. E aí tem umas frases do Mussum no meio. Tá? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2 parágrafos. Aí você dá um manda ver, e ele gera 2 parágrafos para você. Por exemplo, suco de cevades. É um leite de vinhos. Aí tem umas coisas meio nada a ver, umas coisas que tem a ver. Eu vou colocar aqui para copiar parágrafos. Vou voltar aqui no InDesign. E eu vou vir aqui, ó, nessa caixa que não é o título. Nessa caixa que não é o título, certo? Dou 2 cliques nela, ou pego a ferramenta texto e clico nela. Vou colar, Ctrl V. E ali eu já tenho o texto. É claro que a formatação não tem formatação. Tá 12, tá usando a fonte Minion Pro, que é o padrão que vem aqui. Eu vou voltar para a ferramenta seleção. Eu vou fazer o seguinte. Só lembrando que, vamos supor que essas 2 folhas é uma matéria só. Se é uma matéria só, o redator, quando ele vai te passar, ele te passa o texto inteiro. E você que vai dividir onde vai ficar cada coisa. Certo? O diagramador que faz essa divisão. Como eu já dividi, vamos supor que eu vou pegar a matéria inteira e não só 2 parágrafos. O que eu vou fazer? Vou apagar. E eu vou deixar um texto maior gerado aqui. Vou gerar, por exemplo, 10 parágrafos. Eu sei que é muito, mais do que a gente precisa. Mas vamos lá, 10 parágrafos. Vou copiar. Vou vir aqui dentro e vou colar. Quando eu volto para a seleção, não coube tudo aqui dentro, concorda? Ele informa para mim que não coube. Olha aqui, esse maisinho no final da caixa de texto. Ele fala que tem mais texto. Se eu vir aqui e aumentar a caixa, ele vai aumentando e vai mostrando mais. Aí entra uma das jogadas. Eu não sei se vocês viram isso que eu vou mostrar no Corel, mas no Corel tem isso também. Tá? Muita gente usa o Corel para diagramar. Tá errado. Não é para isso. Apesar que ele tem algumas funções de diagramação, é muito trabalhoso fazer lá. Não é uma ferramenta própria para isso. Tá? Ele é mais para vetorização mesmo. Então, ó, eu pego aqui essa caixa, olha que interessante. Eu clico nesse mais aqui uma vez. E ele fala onde você quer continuar. E eu posso vincular com uma caixa.
Aqui a minha sequência lógica é essa daqui, ó. Aqui é a imagem, e esse é o próximo texto, certo? E eu clico aqui dentro. E ele já traz exatamente a continuação depois do vírgula aqui. O mais interessante é, se eu mudar esse texto aqui, automaticamente ele já arruma aqui. Se eu apago um pedaço, ele já leva o outro para cima. E se eu mudo o tamanho, ele já vai se reajustando. Está vinculado. Vou continuar, ó. Vou pegar esse mais aqui agora, vou clicar e vou levar para cá, ó, para esse aqui do lado. Olha lá, ó. Aqui já foi os 10 parágrafos. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho do texto. Eu dou 2 cliques em um, dou 2 cliques nesse, e olha que legal. Se eu colocar para selecionar tudo, Ctrl A, ele seleciona tudo mesmo, porque está vinculado. E eu posso formatar tudo de uma vez. Então, Ctrl A, vem aqui em cima, ó. Aqui na fonte, vou colocar, por exemplo, um Arial. Vou colocar um tamanho maior para mim não precisar ficar copiando muito texto. Vou colocar aqui 16. O alinhamento, eu vou deixar o justificação total, Justify All Lines, que ele vai dar aquela mesma ideia do jornal. Justificar, alinhar à esquerda, tranquilo para vocês, né? A diferença é essa, ó. Alinhar à esquerda, o lado esquerdo fica exatamente alinhado, mas ele não está nem aí para o direito. Se eu coloco justificar, ele vai arrumar os dois lados. Aí entra alguns problemas, mas vocês já devem ter visto isso. Ele arruma exatamente os dois lados e ele gera alguns espaços maiores no meio para conseguir arrumar. Para quem já acabou vendo jornal impressos, às vezes acontecia de ter algumas frases que tinha 2, 3 palavras e tinha um espação no meio. Isso é para justificar todas as linhas. Quando eu voltar aqui para a seleção agora, olha lá que não coube aqui agora, porque eu aumentei o tamanho. O que eu faço? Clico no mais e levo o resto para cá. Agora eu tenho todo o texto aqui. Beleza? Falta eu colocar o título. Vamos lá. Eu vou pegar sobre um tema específico. Falem aí uma série. Elite. Friends. Tá, falou primeiro. Elite. Pesquisar foto. Elite. Não? Quer pesquisar foto? Não. É pornográfico? Então não vou não. Então Eu Friends. falei Friends. Friends. Bom, selecionado Friends aqui, eu vou formatar aqui rapidão, vou pegar uma coisa qualquer aqui, vou colocar um tamanho maior, só vou deixar minúsculo porque eu acho que combina mais. Eu acho que é maiúsculo mesmo. Vou centralizar. Sobre centralizar na vertical, vai ficar no vídeo, mas é meio chatinho, tá? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Alguém lembra a ordem das cores que coloca aqui em Friends? Porque cada letra é uma cor, não é? Não, devia ter sido. Oi? Devia ter sido súdito. Súdito? É verdade. Verdade. Porque daí não precisava... Já estava com o texto mesmo. Bom, mas já foi. Já foi. Vou mudar. Bom, pessoal, olha só. Eu vou deixar assim preto mesmo. Depois qualquer coisa troca a cor. Mas vamos lá. Vou voltar na seleção. E aqui, ó. O texto não está alinhado na vertical. Só está na horizontal. Tem uma coisinha aí que é importante. Para alinhar o texto na vertical, não é com a caixa de texto habilitada aqui, ó, selecionado o texto. Não tem aqui em cima. Não tem. Como que faz? Você volta na seleção, deixa clicado na caixa com a seleção, porque daí, ó, aqui ele vem ferramentas baseadas na caixa. E aqui ele tem esse carinha aqui, ó, Align Center, só que é na vertical. Ninguém sabe porque eles colocam fora. E não lá dentro da hora que você está selecionando o texto, faria mais sentido. Então são algumas coisas que já veio das versões mais antigas que eles não mudaram.
tá? Então, selecionada a caixa de texto com a ferramenta seleção, não com o texto, tem aqui, ó, Align Center. E aí ele centraliza. Agora eu vou colocar imagens que tem a ver aqui com frames. Beleza? Então vamos lá. Pô, velho, os caras mandando aí série pornográfica. Que isso? Bom, vamos lá. A primeira imagem, eu vou pegar essa daqui que está bem na horizontal, e essa imagem que está mais wide, ela vai vir aqui, ó, nessa que passa de uma folha para outra, ok? Vamos lá que eu vou explicar para vocês como que faz o processo de inserir imagem aqui e como que faz o processo de ajustar. Esse que é talvez um dos mais diferentes aí para vocês. Vou salvar a imagem primeiro. Na hora de inserir, eu clico aqui, ó, no frame, clico no frame, aperto Ctrl D, D de dado. Vou lá na pasta onde está a imagem e vou pegar a imagem. Automaticamente a imagem já vai lá. Porém, ela não vai ajustada. Só presta atenção. E depois tem atividade para fazer. Então, automaticamente a imagem vai, mas não está ajustada. Ou seja, aqui entra aquilo que eu falei. O frame é uma coisa e a imagem é outra. A imagem está lá dentro dele. Quando a pessoa vai tentar ajustar, olha os problemas. Se eu venho aqui no cantinho e aumento, ele aumenta o frame. Chega uma hora que o frame já passou, está aqui, e a imagem terminou aqui. Ou seja, nesse caso, o frame está do tamanho que eu quero. Eu tenho que mexer só na imagem e não nas bordas do frame. Como que eu mexo só na imagem? Simples. Toda vez que você passar o mouse aqui no meio, ele aparece essa bolinha. Essa bolinha é para você arrastar ou selecionar a imagem. Se eu clico fora da bolinha e arrasto, eu arrasto o frame. Se eu clico na bolinha e arrasto, eu arrasto a imagem. O frame fica. Para fazer ajuste automático, eu vou explicar. Mas o que acontece? Nem sempre o ajuste automático vai bater. Por quê? O frame seu não tem a mesma proporção da imagem, na maioria dos casos. Então tem que ficar meio esperto. Às vezes você tem que ajustar manualmente. Então aqui, pessoal, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na bolinha uma vez. Pode ver que ele gerou para mim aqui, ó, esse retângulo laranja. Esse retângulo laranja é a imagem. E aí eu posso diminuir ela aqui. Posso clicar na bolinha agora e ajustar onde eu quero. O frame continuou onde estava, não mexi nele, só mexi na imagem. A imagem, ó, não tem a mesma proporção, ela está cortando aqui embaixo. Não tem problema. Eu quero exibir só esse pedaço aqui. Vou mostrar outra coisa agora. Voltei aqui do jeito que estava. Cliquei no frame. E aqui em cima tem alguns botões que ajustam o frame. Ó, aqui ele ajusta proporcionalmente. Aqui ele ajusta baseado no conteúdo. Aqui ele vai tentar posicionar no frame. Alguns desses, tem bastante opção. Alguns desses ele vai achatar a imagem. Fique esperto. Por exemplo, vou pegar o primeiro aqui, ó, que é o proporcional. Clico aqui nesse. Olha lá, ó. Ele ajusta proporcional, ou seja, ó, ficou passando em cima e embaixo, mas ele centralizou para mim. Eu só ajusto aqui agora, ó, a altura, para não cortar a cabeça. Certo? E aí tem vários aqui, ó, tem vários ajustes, tá? Tem alinhamento também, para alinhar a imagem do frame. Então, ó, é só clicar com a seleção no frame que tem as opções aqui em cima do autoajuste. O que eu usei foi o primeiro, proporcional. É o que faz mais sentido. Vamos para a próxima imagem. Vou pegar aqui, ó.
Pegar alguma cena aqui do... Já vi, não toda a série. Eu vi, tipo, o que passava lá na Warner, então eu pegava um, outro, nunca na ordem. Vai pegar uma imagem que está em pé, porque ali está um pouco mais em pé. Vou pegar essa aqui mesmo. Acho que essa daqui vai casar melhor. Clico no frame, com a seleção, Ctrl D, pego a imagem e vou ajustar proporcionalmente. Depois eu acabo de ajustar melhor. Está ajustado proporcionalmente, agora eu só arrasto para o lado. Se eu apertar o W, pessoal, eu consigo ver sem enxergar as colunas e os frames, ok? Então o W dá esse preview. Vou colocar agora aqui 12 imagens que eu vou pegar de rostos, tá? Vou pegar aqui do casal aqui. O rosto está mais no meio. Mesmo esquema, clica, Ctrl D. Esse eu vou ajustar na mão porque não quero diminuir tudo. Clico na bolinha, arrasta. Daria para colocar mais coisas, daí por diante. O foco, como eu disse, é texto e imagem. Tranquilo? Beleza.